Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E o Papo Político voltou mais uma quarta-feira, né? Hoje com um convidado totalmente especial, uma pessoa conhecida da cidade, de toda a cidade de Campina Grande, uma pessoa que vem fazendo um trabalho extraordinário. Meu convidado de hoje é o secretário de Esporte, Ronaldinho Neto, que está conosco aqui já no estúdio, né, para fazer essa entrevista. Está aqui. Eu quero agradecer ao secretário por ter disponibilizado o tempo de estar aqui conosco e ter essa consideração amigável de vir um dia tão corrido, né? Ele estava num dia tão corrido, mas mesmo assim atendeu o nosso pedido e veio. Ronaldinho, fica à vontade, o programa hoje é seu, o Papo Político é com você, está à sua disposição para você ficar bem à vontade. Então, manda a palavra aí pro o pessoal está tudo assistindo aqui, comentando. Obrigado, Dudu, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nos estúdios da TV Nordestina, nesse programa o Papo Político. E você, meu amigo, um convite seu é uma ordem. Sempre que a gente pode, eu agradeço a oportunidade de podermos estar aqui falando sobre Campina Grande, debatermos sobre nossa cidade, sobre o cenário político e fazer um balanço do nosso trabalho à frente da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande. Quase um ano de trabalho à frente da Secretaria e nós já temos, graças a Deus, conseguido deixar a nossa marca, a nossa contribuição, o nosso ritmo de trabalho, nossa dinâmica. Então, tem sido um ano muito, muito gratificante para a gente, muitas conquistas, muitas políticas públicas sendo implementadas, e eu estou à sua disposição, meu irmão. O senhor está à disposição do povão que está aqui no WhatsApp. Uma pergunta particular minha é o Campina em Movimento. O senhor, depois que assumiu a Secretaria de Esporte, o senhor foi uma das pessoas que não deixou ela parada, ela sempre está em movimento, o senhor sempre está em todos os lugares. O senhor abre mão dos seus domingos, dos seus dias de lazer para estar junto da comunidade. A gente segue o senhor pela rede social, o senhor está nos campos de futebol, nos campos de pelada, nas quadras, nos karatê, em todo lugar. Quando eu olho a rede social, o Ronaldinho está lá. Então, a gente, como cidadão campinense, fica muito satisfeito pelo trabalho que o senhor está fazendo à frente da Secretaria. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Muito obrigado, meu amigo, pela generosidade das palavras. Realmente, assim que nós chegamos na Secretaria, nós identificamos a importância da criação de um programa que estimulasse os exercícios físicos pela cidade, atividades físicas, esportes, e o Campina em Movimento nasce exatamente dessa necessidade de descentralizar as ações e serviços da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, buscando exatamente atender a maior parte da população, dado que a maior parte da população vive numa escala 6x1 de trabalho, vive de salário mínimo, muitas vezes tem jornadas duplas, jornadas triplas para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da família, e muitas vezes não vai ter nem tempo, nem recurso para poder levar o seu filho para fazer um karatê na Vila Olímpica Plínio Lemos, fazer um futebol de campo, não vai ter tempo nem recurso para levar o seu filho e sua filha para praticar um basquete lá no Meninão, nem vai ter condição de se locomover ao Parque da Criança para participar de uma aula de dança coletiva, de uma aula de ginástica que nós realizamos lá. Então, pensando nisso, a gente quer levar o esporte, atividades físicas, oportunidades de combater o sedentarismo na porta de casa das pessoas, envolvendo as comunidades, em parceria com as SABs, com os clubes de mães, com espaços de convivência social pública, e a gente quer levar o Campina em Movimento com força para a cidade, a população gostando, abraçando, nos passando esse feedback, essa resposta positiva desse projeto. A gente tem sim o desejo de a cada mês que passar, de forma gradual, respeitando os limites orçamentários, levar o Campina em Movimento para toda a cidade. O Campina em Movimento que oferece karatê, oferece aula de dança coletiva, aulas de ginástica funcional, atividades físicas variadas, e a gente já passou pelo Monte Santo, Vila Cabral de Santa Terezinha, Novo Horizonte, na UBS do Novo Horizonte, nós já passamos Jardim Continental, Cuités, e com o desejo, na SAB do Alto Branco, e com o desejo de levar o Campina em Movimento para toda a cidade e distritos. Um caso de muito sucesso, Dudu, que nós temos do Campina em Movimento, é o trabalho que acontece em parceria com a comunidade São José Operário, lá no Jardim Continental, atendendo aquela região, Cuités,
onde mais de 100 crianças e adolescentes são atendidos pelo Karatê do Campina em Movimento. E aqui agradeço os freis da comunidade de São José Operário, da Igreja Católica, Cledna, Eduardo e Seisei Duduzinho, que nos ajuda nesse projeto a realizar o Campina em Movimento pelo Karatê, lá no Jardim Continental. E essas 100 crianças e adolescentes, Dudu, a gente tem a convicção de que se não fosse o Campina em Movimento, perto das suas casas, perto das suas famílias, eles não teriam nem tempo, nem recurso para se locomover aos nossos polos, os polos administrados pela SEGEL. Então, é um ganho muito grande para a comunidade. A gente vê uma evolução da saúde física, da saúde mental, do desempenho escolar, da frequência escolar e do comportamento dentro de casa. Então, isso é muito importante para esses jovens, dado que é uma região de alta vulnerabilidade social. Então, a gente sabe que é importante oferecer espaços que tragam tanto a prática do esporte, de atividade física, como ofereça um ambiente de socialização sadia, que muitas vezes nesse ambiente de periferia, de vulnerabilidade social, de sofrimento, a gente vê muitas vezes os jovens, a juventude sendo perdida para um ciclo vicioso de socialização negativa. E nesse caso é um ciclo virtuoso pelo esporte, o esporte como ferramenta de saúde, o esporte como ferramenta de educação, o esporte como ferramenta de cidadania. Então isso é o Campina em Movimento, esse é o trabalho que nós estamos encabeçando nesse ano, com o desejo de expandir o próximo ano para os distritos, para outras regiões de Campina Grande, para os bairros mais distantes, vendo que a população gosta muito de ter os seus filhos sendo atendidos, as mulheres participando das aulas de dança coletiva, os homens participando dos funcionais, e a gente está batalhando muito para superar os desafios orçamentários que nós vivemos, para poder investir cada vez mais no Campina em Movimento. E não só isso, dentro do Campina em Movimento nós temos já um trabalho robusto sendo feito, queremos expandir, mas também nós temos um trabalho marcante no esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento, a gente sabe que é a exceção de quem pratica o esporte, né? A maioria pratica por saúde, pratica por bem-estar, pratica por várias necessidades, mas aqueles que se destacam merecem o apoio da SEGEL, e esse ano nós conseguimos bater o recorde de apoio financeiro aos atletas de Campina Grande, mais de R$100 mil direto na conta deles, na veia, para que eles pudessem competir e levar o nome de Campina Grande em competições interestaduais, nacionais e até mundiais, e elevando o nome da nossa cidade com esse trabalho. Então, a partir disso, nós criamos também um evento que acontecerá agora, aproveitar e fazer o convite para toda Campina Grande, lá no dia 23 de dezembro, no Teatro Severino Cabral, a partir das 6 da noite, nós vamos realizar o Destaque SEGEL 2025. Esse evento vai premiar, homenagear, honrar, publicizar o trabalho de mais de 150 atletas, de quase 200 atletas e professores e técnicos que serão homenageados e reconhecidos com um certificado e com a medalha de destaque do esporte de Campina Grande. Então, é um momento importante para a nossa cidade. Meu desejo é que nossas políticas públicas, que o nosso trabalho à frente da Secretaria permaneça mesmo depois do fim do nosso ciclo, porque todo ciclo se acaba. A política passa, os secretários mudam, mas eu gostaria muito que essas políticas públicas se tornassem perenes e permanentes, assim como esse evento do Destaque SEGEL 2025. Espero que ocorra todos os anos, no fim do ano, para honrarmos, publicizarmos, divulgarmos o esporte de Campina Grande e seus atletas, que fazem um trabalho impressionante. E é importante para os atletas receber esse reconhecimento. Eu costumo brincar, Dudu, que tanto os artistas quanto os desportistas têm duas coisas em comum. Eles precisam de Pix e de aplauso. O Pix nós já fizemos, mais de R$100 mil, o recorde da Secretaria de Esporte e Juventude da de Campina Grande, sempre seguindo a orientação do prefeito Bruno Cunha Lima. E agora é o momento do aplauso, o momento que eles possam sentir o calor humano, sentir o reconhecimento da nossa cidade, sentir que Campina Grande de fato torce por eles, vibra por eles. E é bom para a cidade conhecer esses atletas, porque eleva a autoestima de Campina Grande, saber que tem grandes nomes como Maiara Rocha, que é a detentora do recorde sul-americano de powerlifting, de levantamento de peso. O atleta Rian, que está aparecendo aí na foto, foi medalha de ouro lá no Chile, no futebol de cegos, também com o apoio da SEGEL. E a gente consegue realizar o apoio estrutural do dia a dia
para a prática de vários do karatê, que acontece na Vila Olímpica Plínio Lemos, com Sensei Guedes, e produziu um grande campeão, João Vitor, um jovem que nós apoiamos financeiramente, cria do Plínio Lemos, cria do karatê das Casas, que ele está até ali na foto. Ele conseguiu a medalha de bronze nos Jogos Mundiais Estudantis na Sérvia. Então, ele se formou karateca na Vila Olímpica Plínio Lemos, espaço administrado pela Sergel, e quando teve a oportunidade de ir para uma competição, nós chegamos juntos com o apoio financeiro, e ele foi lá e trouxe medalha de bronze nos Jogos Mundiais Estudantis na Sérvia. Então, Mayara Rocha, Michele também do judô, nós temos grandes nomes que serão homenageados, serão reconhecidos no dia 23 de dezembro, a partir das 18 horas, lá no Teatro Severino Cabral. Então, esse é o nosso trabalho no esporte de alto rendimento. Temos o nosso trabalho no Campina em Movimento, temos o trabalho também no esporte educacional, em parceria com a Rede Municipal de Ensino, com o secretário Asfora Neto, a Secretaria de Educação, Socorro Siqueira, fortalecendo as escolinhas de iniciação esportiva e utilizando as escolinhas de esporte como ferramenta de educação para a primeira infância. Primeira infância é um tema que eu gosto de defender muito. Eu entendo que a única forma da Paraíba, do Brasil, comprar o passaporte para o futuro é com investimento sério, pesado, estruturado, política pública da veia, forte para a educação, principalmente na primeira infância, que é o ponto mais crítico do desenvolvimento de um ser humano, aquele momento que precisa da alimentação correta, que precisa de boas práticas, que precisa de uma boa orientação, de bons cuidados. E aqui, graças a Deus, a gestão do prefeito Bruno, nos dados recentes do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada na Idade Certa, Campina Grande está com uma média acima da do Brasil, acima da média paraibana e acima da média da nossa capital, João Pessoa. Então, isso é louvável. E aqui eu parabenizo o Socorro Siqueira, Asfora Neto e todos os professores, a grande equipe que compõe, e de maioria mulheres. Acho muito interessante que a educação, em sua maioria, composta por mulheres que se dedicam, que se sacrificam. Isso é muito bonito de se ver, o trabalho dando frutos e gerações que serão beneficiadas por esse trabalho. Então, o esporte também tem sido usado como ferramenta de educação na Sergel, fortalecimento das escolinhas, mais vagas de escolinhas, no futevôlei, voltamos com o vôlei de quadra também. Então, hoje nós estamos, graças a Deus, conseguindo avançar no alto rendimento, avançar no esporte de participação, avançar no esporte educacional, em todos os eixos. Graças a Deus, nós temos conquistado avanço em todos os eixos do esporte de Campina Grande, fortalecendo. Em relação ao ano passado, nós realizamos 60% a mais de eventos esportivos apoiados pela Sergel. Circuitos de futevôlei, campeonatos de futebol, torneio de escolinhas para as crianças. Nós realizamos também workshop de arte marcial. Então, é um trabalho muito diversificado. De fato, Campina está em movimento e acho que boa parte da cidade tem visto nosso esforço, nossa entrega. Como você pontuou, Dudu, eu abro mão da minha vida pessoal, abro mão dos meus domingos, do meu final de semana, exatamente por uma vocação, espírito público que eu possuo, e essa vocação de servir, de ajudar. E quando Bruno, de forma muito honrosa, me convocou para essa missão, eu assumi de corpo e alma, assim como meu avô o fez. Eu não podia fazer diferente. Então, da mesma forma que o poeta fez, eu entrego minhas horas, meus minutos, meus segundos a Campina Grande. Vou dormir pensando nos problemas e acordo pensando nas soluções. Então, graças a Deus, já nesse primeiro ano, nós temos conseguido deixar o nosso ritmo de trabalho, nossa dinâmica e nossa marca. E o esporte é prioridade na gestão do prefeito Bruno. O secretário preparou o coração para vir para o papo político, tá bem, porque o senhor vai receber algumas homenagens. O senhor homenageou todo o pessoal da secretaria, os alunos, as pessoas que ele acompanha e tal. A gente tem alguns vídeos aí. A gente vai começar, a produção vai começar a soltar para o tempo não se alastrar, e a gente vai soltando os vídeos, você vai comentando, porque na minha visão pessoal, o senhor traz muito da sua família. O senhor traz a carisma, a inteligência do seu avô, Ronaldo Cunha Lima. Você traz a sinceridade, a palavra firme de Dona Glória, sua avó. Você traz a bondade do seu pai. Campina Grande, não tem o que falar do seu pai. Seu pai anda pelas ruas de Campina sem ninguém falar nada dele. Você traz a inteligência do seu tio, Cássio Cunha Lima,
a inteligência política dele e você traz a sabedoria do seu primo Pedro. Então, você, se for falar essa foi forte, viu? Que lhe completam, são quer dizer que eu peguei só as partes boas de todo mundo, foi? Assim, não só eu que penso assim, mas sim as pessoas que foram entrevistadas. Não vai dar pra gente passar tudo. A gente foi pro calçadão, foi pra feira, mas a gente vai botar os principais vídeos que tá aí pra gente comentar com o senhor. Vamos soltar um vídeo, produção, algum vídeo que tiver aí são vários, o que tiver aí na linha aí, pode soltar para a gente assistir com o secretário e comentar. Obrigado. Rony, passando aqui só para mandar uma mensagem de carinho, dizer que você é motivo de muito orgulho para mim, para a mamãe, para todos nós. Não só pelo papel que você vem desempenhando na SEGEL, mas pelo ser humano que você se tornou, por quem você sempre foi, uma pessoa amorosa, calorosa, humanista, que gosta de estar perto de pessoas, que ajuda amigos, às vezes colegas, familiares e até mesmo desconhecidos. Então estou aqui só para mandar essa mensagem de carinho, dizer que te amo muito e que sinto muito sua falta pela distância. Hoje não moramos juntos, para quem está assistindo que não sabe, mas sinto muito sua falta e espero vê-lo em breve. Te amo muito. Um beijo. Significado aí. Pai, já botou pra chorar no primeiro vídeo. No primeiro vídeo é o Gorinho chorão. Ô, meu irmão, eu te amo. Te amo, Vitor. Vitor que pra mim é a pessoa mais leal que eu conheço. Amigo leal, irmão leal. Quem pode conviver com o Vitor sabe dessa virtude dele. E ele tem um gesto comigo. Ele parou a vida dele, parou o trabalho dele, parou tudo que ele estava fazendo. E ele veio de São Paulo, aqui para Campina, me ajudar na campanha, cair em campo, 24 horas juntos, a gente sempre pensando. Ele sofreu mais do que eu, ele comprou a briga. E, de fato, foi uma jornada muito emocionante. E, graças a Deus, eu pude contar com o meu irmão ao meu lado. Então, obrigado, meu irmão, te amo. Vamos soltar o próximo. Vamos soltando os vídeos, são muitos. Vamos soltar. Oi, meu filho, passando aqui para te dar parabéns e dizer para você que eu me sinto muito orgulhosa e honrada pelo seu trabalho à frente da SEGEL. Toda a sua dedicação, empenho e amor é lindo de se ver. Te amo, Ron. Continue assim. Deus o abençoe infinitamente e Nossa Senhora te cubra com seu manto sagrado. Saudades, filho. Te amo. Tchau. Trabalhar com o Ronaldo é extraordinário, né? Ele é um cara alto astral, um cara pra cima, um cara do bem. E eu não só executo o trabalho com ele, eu aprendo diariamente, né? O acompanhando, estando com ele diariamente me dá mais ânimo em querer servir, né? Não somente no trabalho, no profissional, mas como ser humano, vendo a dedicatória de Ronaldo junto às pessoas a qual ele serve. É extraordinário, é gratificante poder acompanhar o trabalho dele. E os relatos de pessoas que o comparam com o seu avô é muito bacana, porque eu acabo conhecendo a versão de Ronaldo mais antiga e a atual, né? Do poeta e também do neto. Então, sou muito grato pela oportunidade de poder fazer parte da sua equipe, Ronaldo, e externo a você minha imensa gratidão. E tamo junto, que Deus te abençoe poderosamente, que estou aqui para te acompanhar e te ajudar em tudo que for preciso. A gente vê aí o irmão, né, a mãe, o profissional que trabalha com você, diversas pessoas de diferentes locais falando bem de você, e a gente viu isso no meio da rua, diante do povo. Não é missa de corpo presente, mas a gente traz aquilo que é fato e realidade. Obrigado. Ramon também é poeta, né? Ramon poeta, é uma pessoa que trabalhou comigo também, dando notícia, uma pessoa muito boa, um companheiro, um amigo, e Ramon trouxe aí essas últimas palavras. E aí, mamãe e Ramon agora. A Giovana, a minha mãe, dona Giovana, eu devo tudo, eu devo a minha formação cidadã, a minha formação de caráter, os meus valores. Pode acreditar a dona Giovana, a minha criação, a minha educação. Ela me deu régua e compasso. E além disso, sempre me deu muito amor, muito afeto, muito carinho.
muita confiança. E eu te amo, minha mãe. E obrigado por tudo. Logo mais a gente vai se ver e matar essa saudade. Faz alguns anos que eu não a vejo. Ela mora fora, né? E eu, na minha luta aqui, eu não saio daqui nem amarrado. E faz um tempo que eu não a vejo, mas te amo, mãe. Transmitir esse beijo. E Ramon, de fato, como ele falou no vídeo, né? Estou aqui. De fato, ele está aqui, ó. Tá no estúdio. Tá comigo, tá comigo 24 horas. Ele e Fabiano, e eu sou muito grato com a dedicação dele, o ritmo de trabalho que ele tem, a forma que a gente tem se relacionado, não só profissionalmente, mas como amigo. Nós conversamos de tudo, a gente, como ele disse, um aprende com o outro, com a experiência do outro, e isso enriquece demais a gente. Essa convivência com o Ramon, a convivência com o Fabiano, essa convivência intensa que nós temos no trabalho, já que o nosso trabalho político ele demanda às vezes de 5 da manhã até 10 da noite. Então a gente fica muito próximo, né, daqueles que trabalham com a gente e desenvolve uma relação especial. Então, obrigado, poeta. Obrigado pela homenagem, obrigado pelas mensagens. E obrigado, Dudu. Você segura o coração aí que a gente tem mais. Tem mais? Tem calma, homem. Aí. Tem calma, Moreno. Manda o primo aí dele, o primo. Um dos primos. É bonito acompanhar o trabalho que Ronaldo tem desempenhado à frente da Segel. Eu acredito que na vida, quando a gente se propõe a fazer algo com amor, isso tem muita força. E é dessa forma que Ronaldo tem encarado essa missão, se envolvendo com muito amor nesse trabalho, com verdadeira paixão em realizar, em contribuir, em mostrar resultado, né, de maneira criativa, inventiva, sem colocar os problemas como um empecilho absoluto em cada realização. Então eu quero aqui celebrar esse quase um ano de trabalho, proclamando todo o orgulho que sinto por tudo que acompanho, né, dizer que de minha parte, como eu convivo já há algum tempo, é muito bacana ver uma vocação que está nele, e há muito tempo eu identifiquei, de solidariedade com o próximo, de um olhar coletivo, de ter uma atenção ao que é uma comunidade e buscar ser um instrumento de avanço, né, de cuidado às pessoas. Ele tem essa capacidade muito genuína de se misturar onde chega. É isso que a gente celebra, por perceber que ele está colocando a sua vocação, a sua melhor energia nessa missão. Então, declarar aqui o meu orgulho, minha torcida por tudo que está por vir. Conte sempre comigo, tenho muita confiança nessa caminhada que só começou. Tem um zap aqui de Dona Josefa, lá do Paulistano, que ele diz assim: esse menino, chamando você de menino, é um homem bom. É um homem bom, essa ficou ótima. Chamou de menino, depois disse que era um homem. As atitudes são de homem, né? A idade é de menino. Se hoje eu estou aqui exercendo aquilo que eu considero ser a minha vocação, eu devo isso a Pedro. Pedro, que é uma referência como pessoa, como ser humano, como político, como homem público, pela sua postura, pelas pautas que defende, pela sua integridade absoluta. E isso, como referência política, ele me inspirou a estar militando ao lado dele no campo político, lutando por aquilo que nós acreditamos. Mas enquanto primo, ele sempre me destinou muito afeto, muito carinho, muito amor. E, de fato, eu sempre me senti amado por ele, né? E quando a gente fala de amor, né, a gente sente. Não precisa dizer, né? A gente sente quando se é amado. Então, eu sempre senti isso da parte dele, o cuidado dele, a inspiração. E se hoje eu estou aqui lutando, batalhando, militando na política, ao lado dele, porque ele me inspirou e me motivou e confiou em mim desde o princípio, desde o começo. Então, beijo, Pedro, te amo. Ronaldinho, pela idade. E Dona Josefa também, agradecer, Dona Josefa, né? Esse menino homem, né? Esse menino é um homem. menino Obrigado. com atitude de homem. Obrigado, Josefa, obrigado. A gente acompanha a vida política de Campina Grande, acompanha o avô de Ronaldinho, acompanha o tio, o primo, a gente acompanha todas essas pessoas, porque já tem uma idade mais avançadazinha. Dudu já está ficando com o cabelinho branco, velhinho. E a gente vê que você é uma das forças políticas mais promissoras da cidade de Campina Grande.
Você é aquela pessoa que por onde passa deixa saudade. Eu estava com você ali num evento que nunca foi feito em Campina Grande, no jogo da Libertadores, que você colocou banda, organizou a pirâmide para as pessoas mais carentes, mais humildes, coisas que elas não viram aqui em Campina Grande, né? E você estava lá, e aí algumas pessoas dizem assim, rapaz, quando o Ronaldinho passa, deixa saudade, pelas suas atitudes e pelo que você faz. Projetos para 2026, muitos? Primeiro, agradecer mais uma vez toda a sua generosidade, todas as suas palavras. Depois eu vou pegar, viu? Eu quero gravar, eu quero recortar o que ele falou e vou sair mostrando. Olha o que Dudu falou de mim. Obrigado pela sua generosidade, obrigado pelo seu carinho. De fato, eu faço isso de forma muito genuína, de forma muito sincera. E é uma entrega sincera e absoluta. E os planos para 2026, como eu tenho dito, eu quero poder apoiar, acreditar e batalhar por candidatos, por projetos que defendam as pautas que eu defendo. A defesa da educação, a defesa daquele que mais precisa. De fato, a política pública deve ser voltada para aquele que mais precisa. A prioridade do meu avô, a minha prioridade, a prioridade de quem faz política deve ser quem mais precisa. E pautas como a defesa da primeira infância, o fortalecimento também do esporte como ferramenta de educação, como ferramenta de saúde. Uma discussão que eu sempre levanto é que nós já estamos chegando em 2026 e em Campina Grande ainda falta água. Em São José da Mata ainda falta água. Santo Isidro ainda falta água. Em outros municípios da Paraíba chega a conta com taxas abusivas e não chega a água. Às vezes chega uma vez por semana, chega suja. E eu acho que água e saneamento deveria ser a prioridade das prioridades. Se a gente não consegue resolver água e saneamento, como é que resolve o resto? Falou em política, viu? Tem política aí com mensagem para você. Manda a próxima produção, que vai dar tempo não, o programa é curto. É até 6, é? Não, 6 e pouco. Manda o próximo vídeo aí para ele, que de político tem um amigo dele aí. Pessoal, quero cumprimentar a todos vocês, cumprimentar Dudu, Ronaldo Cunha Lima Neto, secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, que é uma grata surpresa para a nossa cidade, porque tem dado conta do recado, tem rodado os 4 cantos desse município, tentando apoiar, ajudar, progredir com o esporte, com a juventude e lazer do nosso município. Conta comigo, Ronaldo Neto, a gente tem cada vez ficado mais próximos, ajudado a secretaria através de recursos que nós estamos a destinar. Estamos juntos e eu tenho certeza que a prestação de contas que você está fazendo no dia de hoje aqui em Campina Grande fará parte do seu rol de exposições daqui para frente, em todos os anos, em todos os mandatos ou cargos que você vier a assumir. Tamo junto, um abraço. A gente vê aí, tá vendo? Você disse que as palavras são minhas. Eu aqui represento o povão e seus amigos aí, unanimidade, todos estão falando a mesma coisa. E como é que você vê? Você mandou uma mensagem para Tovar, a gente estava no programa aqui, Tovar também se emocionou. Foi uma coisa recíproca de 2 políticos, tanto você como ele. E quando eu falo que você é um político promissor, é porque a gente escuta dos seus colegas e dos seus adversários políticos. Que eu creio, Ronaldinho, que você não tem essa diversidade de pessoas, não. Deve ter no campo político, cada um que defende a sua bandeira, mas acabou, é como jogo de futebol, acabou o jogo, está todo mundo amigo, a gente nunca viu falar que você tem inimigo, você tem adversário político aos quais você respeita todos, né? E como é que você vê esses elogios de Tovar? Até um exemplo de como você colocou, quando eu realizo essas críticas à Cagepa, não é criticando o João Azevedo, não é criticando o engenheiro da Cagepa, o presidente da Cagepa, é o modelo. A discussão que eu quero levantar é sobre o modelo. Se esse é o modelo que nós queremos que continue para Paraíba, se o caminho para solucionar, eu não sei. Se eu soubesse o caminho, eu já era governador, né? Mas eu não sei qual é o caminho. Eu acho que o debate precisa acontecer e precisamos entender qual é o modelo que a Paraíba precisa propor para avançar em água e saneamento. Mas falando sobre Tovar, eu tenho uma relação com o Tovar, eu convivo com o Tovar desde muito novo, pelo contraparentesco que nós temos, e sempre uma convivência muito forte, familiar, e ele sempre lá, presente, eu criança, ele brincava com a gente, ele sempre interagiu com a gente, sempre foi um cara alto astral, positivo, sempre me tratou muito bem,
em termos familiares. Depois, quando eu vim à política, também me abraçou, me ajudou. Como ele disse, é um parceiro da Secretaria de Esportes, é o deputado estadual que mais investe em Campina Grande, e isso precisa ser registrado. O trabalho que ele tem por essa cidade, o trabalho que ele tem pelo Cariri, o trabalho que ele tem pelas instituições da nossa cidade, pelo terceiro setor. Ele cuida de quem cuida. Então é muito bacana ver esse trabalho de Tovar, que cuida de quem cuida. Então é muito gratificante receber o carinho de Tovar, o abraço de Tovar. E aqui eu mando esse beijão do deputado estadual Tovar Correia Lima, que para mim não é o deputado, é bem dizer um primo que eu tenho. Então, um abraço para Tovar. Uma das coisas mais importantes em nossas vidas se chama princípios e amizades, né? Onde você tem uma amizade sincera, forte, uma amizade que você possa contar com ele, esteja você num parâmetro alto ou num parâmetro baixo. Então, a sua amizade com o Tovar é essa. Vocês não têm parâmetros, vocês são amigos de dentro de casa, de se respeitarem, de um falar... Independente de política. De política, de tudo. Ele vem aqui e fala de você muito bem, como se você fosse irmão dele, como se vocês vivessem num habitat só e tal, e a gente fica muito admirado com isso. Tem mais vídeo, Ronaldo? Manda o próximo. Eu não poderia de iniciar minha fala externando a minha gratidão a Deus pela vida de Ronaldo Neto. Falar de Ronaldo Neto é fácil e ao mesmo tempo se torna difícil. É pelo coração gigante que ele tem. Entrei aqui na Segel para trabalhar com o Ronaldo como motorista e ele me deu a oportunidade de hoje estar como assessor dele. Mas além de ter sido motorista, além de ser o seu assessor, eu sou e tenho ele como um amigo. Ter Ronaldo como um amigo, para mim, é de extrema valia. É de extrema valia. Ronaldo, que é um menino que tem idade de ser meu filho, eu tenho um filho na mesma idade de Ronaldo, mas é um cara extremamente inteligente, de um coração gigante, muito prestativo, enfim... É um cara que nos dá orgulho e um privilégio de trabalhar com ele. Só não a minha pessoa, mas toda a minha família tem um carinho enorme pela pessoa de Ronaldo Cunha Lima Neto, ou Ronaldinho. Ajuda o gordinho. Sai, foi bom, né? Aí você gostou. Irmão Fabiano. E Fabiano, como eu disse, e falando sobre Ramon, a gente convive, às vezes, de 5 da manhã até 10 da noite. Às vezes eu fico mais tempo com ele do que com minha família, e ele fica mais tempo comigo do que com a família dele, né? Então é uma entrega muito grande e que tem muita reciprocidade, né? Ele se entrega ao trabalho, eu me entrego ao trabalho, nós nos entregamos juntos. E ele, de fato, ele tem idade para ser meu pai e me ensina muito. É uma pessoa sábia, vivida, experiente, sempre com a palavra de Deus, sempre com referências bíblicas que nos ensinam, e eu vou aprendendo com ele, aprendendo com as lições dele, aprendendo com o que ele já viveu, e para mim tem sido uma parceria assim fantástica, a sintonia que a gente tem, a sincronia que a gente tem, a forma que a gente se entende, e como eu disse, a gente tem um relacionamento profissional fantástico, produtivo, bem amarrado. E também uma amizade que nasceu e a gente dá risada, a gente faz o trabalho de forma leve. Ele me bota para rir, eu boto ele para rir, a gente vive os bons momentos juntos, vive os maus momentos juntos. E, de fato, ele me ensina muito. E eu sou grato pela vida dele, eu sou grato por tudo que ele faz por mim, por toda a entrega, por todo o sacrifício que ele tem, que não é fácil, né? Você sabe assessorar, dirigir. Todo esse trabalho na política é muito desgastante, cobra muito, e ele é fantástico. Eu acho que ele tem uma descendência britânica, porque ele é mais pontual do que um relógio. E eu só tenho a agradecer o carinho e, de fato, a forma paterna que ele me trata e que ele cuida do trabalho. Então, um beijo, irmão Fabiano. Um beijo com carinho. Ronaldinho, você tem características que outro político não tem em Campina Grande. Você se dá bem com o povão, você se dá muito bem com o povão. Você entra nos cantos onde alguns políticos não entram. Você se dá muito bem com um troço mais chato da cidade, que se chama as redes sociais, os blogueiros. Tem os bons, tem os outros que
perturba, tem alguns que fazem o seu trabalho profissional, alguns que fazem jornalismo, entende blogagem, jornalismo, faz o correto, e você se dá bem com esse pessoal, com o povão, com os políticos e com os seus adversários. Como é que você consegue fazer toda essa harmonia entre esses poderes todos, que se torna poderes? A população, o povo tem muito poder, eu acho que o maior poder é o povo. Depois a imprensa em si, quando a imprensa, às vezes a imprensa conta até mentiras, mas quando conta muito uma mentira, termina o povo acreditando e achando que é verdade. O próprio presidente Lula contou isso na sua campanha. E como é que você encontra essa harmonia toda? Como você é espiritualmente, como você é fisicamente e mentalmente para conseguir isso tudo? Na realidade, as minhas relações, Dudu, são muito pautadas na verdade, na sinceridade. E eu acho que as pessoas percebem isso. Eu sou muito transparente. Às vezes eu até cometo sincericídios, né? É meu jeito de ser. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho. Eu me relaciono com as pessoas de forma sincera. E eu sou uma pessoa que eu entendo aquele que se comporta como oposição. Eu entendo aquele que se comporta como situação. Eu entendo aquele que se comporta como apartidário, como apolítico. Eu entendo o cara que está do lado da Câmara como oposição, o cara que está na Câmara como situação, o secretário que está para lutar e propor políticas públicas e defender a gestão, o lado do prefeito, o lado do opositor, o lado do jornalismo, que faz às vezes uma cobrança mais dura. Então eu tenho essa compreensão humana da natureza de cada trabalho, da natureza de cada pessoa, da natureza de cada profissão, e eu não levo isso para o coração, eu não sou pessoa que vive de mágoas, eu sou uma pessoa que eu perdoo demais, e eu pauto as minhas relações com verdade, com transparência e com sinceridade. Então, eu me dou bem com todo mundo. Eu não realizo ataques pessoais a ninguém, eu não ataco a honra de ninguém. Eu posso muitas vezes criticar posturas, criticar políticas públicas, criticar ações, mas não faz parte de mim atacar ou denegrir, ou ter alguém como inimigo, ou só porque alguém que eu gosto está brigado com aquela pessoa. Não vou deixar, eu não tenho isso. Eu separo bem as coisas e eu pauto as minhas relações em Campina Grande, em qualquer lugar do mundo, com muita sinceridade e transparência. Então, talvez eu atribuo a isso esse meu trânsito de estar com as pessoas que me pedem uma ajuda. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Quando eu não posso, eu falo a verdade. Eu não enrolo ninguém, eu não minto para ninguém, sabe? Quando eu estou conversando com a classe política, também jogo muito aberto. Quando eu estou conversando com a imprensa, jogo muito aberto. Então, acho que as pessoas vêm reconhecendo esse estilo e, por conta disso, eu conquisto essa facilidade de transitar entre os segmentos de Campina Grande, a classe produtiva, o empresariado, a classe política, os servidores, os prestadores de serviço, os trabalhadores da nossa cidade, a imprensa livre. Então, eu atribuo isso à sinceridade e à verdade que eu conduzo minhas relações. Diego Comandante mandou aqui um forte abraço para o senhor. Disse: diga ao secretário, a Ronaldinho, que ele causa ciúme nas pessoas. Quando a gente tem uma amizade com o Ronaldinho, os outros ficam com ciúme, rapaz. Mas calma, comandante. O secretário liga muito para Manda um abraço para Diego. Diego é um caba bom, empresário, desenrolado. Bem relacionado na cidade também, e também em outros municípios. Ele tem muitas amizades e hoje, graças a Deus, eu também o tenho como um amigo e a gente se dá muito bem. Às vezes a gente se encontra ali no Parque da Criança, ele dando o treino dele, eu dando minha caminhada para baixar o lombo. Nós eu já eliminei 37 quilos, graças a Deus. Eu cheguei na Segel com uma sede muito grande, com uma gana muito grande para dar a minha contribuição, mas a Segel, graças a Deus, também tem transformado a minha vida. Depois que eu me entreguei a essa missão no esporte, eu me inseri no ambiente esportivo e comecei a mudar de vida, me cuidar, procurar os médicos, procurar a orientação profissional, que é muito importante, e conseguindo, graças a Deus, saindo de 165 quilos, obesidade mórbida, já para depois do grau 3, hoje já com 127 quilos e baixando, com a intenção de baixar lá para os 100 quilos, 90 quilos, e poder sair da zona do risco. E eu sou privilegiado, que eu posso ter um médico, um consultório privado, você vai lá, liga para o médico, e a população precisa do Sistema Único de Saúde. Então, eu defendo que o Sistema Único de Saúde
abrace a causa do combate ao sedentarismo e da luta contra a obesidade, porque a obesidade hoje é um dos principais problemas do mundo. Milhões de mortes são acarretadas em decorrência das consequências da obesidade. Muitas vezes problemas cardiovasculares, diabetes, AVC, infartos, são causados devido à obesidade. Então, esse ano saiu um estudo que pela primeira vez na história nós temos mais crianças com obesidade infantil do que crianças passando fome. Então é preciso entender que não é uma questão individual de cada gordinho, é uma questão de saúde pública. E agora nós temos medicamentos como o Mounjaro, como o Ozempic, o Wegovy, que na minha visão o governo federal deve colocar no SUS e deve distribuir para quem tem a necessidade, para quem tem a recomendação médica para usar a medicação, porque a obesidade ela é causada por fatores psiquiátricos, psicológicos, fisiológicos, genéticos, comportamentais. A obesidade é uma condição multifatorial, não é apertando apenas um parafuso que você resolve. Então é muito importante que o SUS entenda essa luta multidisciplinar que envolve o educador físico, que envolve o nutricionista, que envolve o fisioterapeuta, que envolve outros profissionais de saúde e que ajude a população a se cuidar melhor. E a gente vê hoje, antes a obesidade era coisa de rico, né? Há muitos anos atrás, né? Hoje a gente vê a obesidade disseminada no mundo todo, em várias classes sociais. A gente vê a alimentação daqueles menos favorecidos, tem pouco acesso a proteínas de qualidade. A proteína é a parte mais cara da alimentação. Às vezes se alimenta mais com margarina, óleos vegetais, farinha branca, arroz branco e pouca proteína. Então, às vezes, até aquele que tem pouca condição financeira se torna obeso pela questão da alimentação que nós temos hoje. Então, é preciso sim um debate público forte, de enfrentamento, de luta, multidisciplinar, para abraçar a população. E tudo que eu tenho hoje como forma de privilégio, eu gostaria muito que fosse de todos, pelo SUS. Então é uma pauta que nós estamos batalhando, é uma luta que nós estamos encampando, e acho que é um debate importante que a gente precisa levantar e fazer chegar até a Câmara Federal, fazer chegar aos 4 cantos do país e poder falar sobre a luta contra a obesidade. Recado para o senhor. Marconi, lá do José Pinheiro, disse: diga ao secretário que dos Cunha Limas ele é o mais amado de Campina Grande. Tá demais hoje os elogios. Obrigado, Marconi. Assim, obrigado. A gente sempre pergunta ao político que vem aqui se o senhor tem uma visão política para o futuro em comandar a cidade de Campina Grande. Se o senhor tem perspectiva, é muito novo ainda, tem muita estrada, mas vai chegar lá. Se o senhor tem essa visão, essa mentalidade de num futuro bem próximo, né, o senhor conduzir a cidade de Campina Grande como político, né, assim como seu avô fez, assim como seu tio fez e assim como vocês da família Cunha Lima fazem com muita responsabilidade. Eu sei que toda gestão, Ronaldinho, tem problemas, porque às vezes as pessoas centralizam o problema na gestão atual, mas os problemas já vêm antigos, né? Então toda gestão vai ter problema, mas aí você tem essa visão. Os políticos que vêm aqui, alguns disseram que tem, eu disse, não quero, eu acho que Ronaldinho tem. Eu vou perguntar, porque é uma pergunta de praxe, mas eu acredito que você um dia vai chegar lá. Obrigado, meu irmão. Eu acredito que os atributos e as competências que uma pessoa precisa ter para se ser prefeito de Campina Grande, é preciso ter história na cidade, é preciso ter serviço prestado, é preciso ter experiência trabalhando pela cidade, trabalhando no setor público, entendendo as entrelinhas do que é a administração pública, o fluxo de caixa, as receitas, as despesas que nós temos no município, entender a realidade do município, e isso necessita experiência e preparo. E é claro que se um dia eu alcançar essa experiência e esse preparo, e a cidade me considerar preparado para conduzi-la para o futuro, para mim será uma honra indescritível poder carregar esse legado, prestar a minha contribuição enquanto prefeito de Campina Grande. Então, para mim seria o orgulho e talvez a maior conquista, a maior felicidade da minha vida, se eu conseguir chegar nesse patamar de preparo, de experiência
e de atributos para a gestão. Então, a gente está aqui para servir, eu estou aqui todos os dias plantando sementes. Nosso desejo é, em 2028, disputar a Câmara de Vereadores novamente. Nós tivemos uma votação fantástica, a nossa votação foi votação de vereador eleito, mas por questões partidárias a gente não pôde alcançar a vitória, mas aqui eu agradeço os 3.001 votos que eu obtive, a cada uma que se dirigiu às urnas para depositar um voto de primeira chance, de primeira oportunidade. É um jovem sonhador e com muita gana, com muito desejo de realizar e prestar serviço à Campina Grande. Então, nosso desejo agora é chegar à Câmara, mas nós estamos plantando sementes dia após dia. E Campina, enxergando em mim a pessoa capacitada para conduzi-la para o futuro, com certeza eu estarei à disposição. Eu, como jornalista e como pessoa, cidadã de Campina Grande, eu vejo você num patamar ainda maior do que só prefeito de Campina Grande. Você vai obter outro patamar bem mais alto, assim como o seu avô alcançou, com a mesma humildade, com a mesma sinceridade, como você disse, o sim, sim, o não, não. E o velho poeta Ronaldo, ele era muito assim. A gente encontrava ele no Parque do Povo e muitas das vezes ele estava na barraquinha ali tomando um aperitivo e a gente chegava ali, moleque e tal, 20, 25 anos, 26 anos. E aí, prefeito, ele dizia, vamos tomar uma. Só tem dinheiro para pagar uma. Ele dizia assim, a gente só tem o dinheiro para pagar uma, viu? Tome uma, depois a gente vê. Ele era muito sincero assim. Ronaldinho, o tempo se avança, a gente está chegando já ao final do programa, tinha muita coisa aí. A gente fez um podcast, já veio para a televisão, para a TV Nordestina, a gente agradece também. Tem o jornal Portal Paraíba News, o qual o senhor vai fazer parte lá, 2 horas de jornal. E é sempre uma honra poder lhe entrevistar, é sempre uma honra estar do seu lado, é sempre uma honra ter você como amigo, ligar para você e saber que pode contar com você, que você vai atender. E só ficou nessa matéria toda uma lacunazinha bem pouquinho. Depois você puxar a orelha dela, eu pedi para sua companheira fazer um vídeo, mas ela não quis. Ficou não. Encabulada, não foi? Não, rapaz, ela já foi repórter, já fez tudo, mas não pode estar encabulada. Para falar do Ronaldinho. Mas, Dudu, agradeço demais. Você que é um cara que já há um tempo eu venho acompanhando o seu desenvolvimento como profissional, e da mesma forma que eu me dedico e que eu me entrego, e você me vê na rede social, na cidade toda, eu lhe vejo também na cidade toda, nos eventos, fazendo seu trabalho de jornalismo, se dedicando intensamente, e você possui um grande talento humano. E hoje a gente sabe que pessoas técnicas ou pessoas competentes nós temos muitas, mas o talento humano é raro. E você possui talento humano, eu vou estar sempre torcendo por você em todas as suas empreitadas e em todas as seus projetos. Pode me convidar, que eu estarei junto, estarei perto. E muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado pelas homenagens, obrigado por preparar esses vídeos tão cheios de emoção e de carinho. A gente ter essa oportunidade de fazer essa retrospectiva do primeiro ano de trabalho. Eu agradeço também. E muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E eu também registro aqui novamente o convite. Calma. Eu registro também aqui novamente o convite para o dia 23 de dezembro. Lá no Teatro Severino Cabral, a partir das 18h, 6h30, já vamos estar por lá. Destaque Segel 2025, onde nós vamos honrar, homenagear, valorizar os atletas de Campina Grande. Então, muito obrigado, Dudu. Temos 5 minutos ainda com o senhor. A gente, secretário, a esposa teve um filho, o senhor ainda vai passar nessa fase, e a gente deu uma parada com o blog e tal, recebeu muitas críticas das pessoas, porque o trabalho que o senhor faz, o que eu faço, ele anda, mas só anda com a gente. A gente tem uma equipe por trás, tem os videomakers, tem os repórteres, mas as pessoas cobram tanto da minha pessoa, como pessoa pública, como do senhor. O senhor sabe disso, mas vai chegar a fase que o senhor vai ter família e a base de tudo na vida do senhor vai ser seus filhos, a sua esposa, sua companheira, que vai passar o resto da sua vida com ela. E muitas das vezes esse olhar familiar, eu sei que o senhor tem, porque o senhor já tem uma base familiar muito boa. Dona Glória é inexplicável, não tem nem como a gente
ter palavras para falar de Dona Glória, e você é neto dela, você carrega consigo esses seus princípios. E a gente deu uma parada, recebeu umas críticas, nós precisamos para voltar. O blog tem a vida toda, é como a vida política, tem uma vida toda. Quando você para, às vezes, né, eu vejo que o senhor não tem uma fériazinha de 15 dias para dizer assim, rapaz, eu vou dar uma voltinha ali com a mulher e volto no ano que vem para a gente fechar os trabalhos. É direto nessa intensidade, nesse trabalho. E a gente vê que as pessoas ainda cobram, e a gente tem que estar preparado para isso. Eu desejo ao senhor que o senhor tenha uma saúde mental, espiritual, e que o senhor tenha uma hora de parar e se dedicar a si próprio, né? Às pessoas que lhe arrodeiam, que lhe amam. O senhor falou agora no programa que vai ver sua mãe, aproveite seu irmão, sua mãe, sua família. Vem um ano de política, um ano de 2026 vai ser muito pesado. O pessoal antecipou a política de 2026 para meses antes, e depois do São João o pessoal já estava falando em política, e até agora está esse puxa-encolhe, e algumas matérias eu não coloco no blog. Seu pai subiu num palanque, eu estava lá em João Pessoa, eu vi, nem aparecer ele queria. E o pessoal, Cícero, todo mundo chamando ele, e puxaram pelo braço, e o povo já disse, não, porque aí fizeram as críticas, os blogs falaram. Eu não noticiei, porque eu acho que essas matérias e essas informações para a população não é de boa valia, não. É bom você noticiar o que é bom. As pessoas são livres, elas podem ir em qualquer lugar, no momento que elas queiram. É como eu estava falando do Ronaldinho. O Ronaldinho tem amizade com seus adversários e com a sua base. Ele respeita as duas partes, e isso é que é bom. Assim também é o pai dele, né? E você deu um abraço em Cícero. Eu já vi na rede social o povo dizendo, vai ser o vice, não sei o quê. Eu digo, rapaz, deixa Ronaldinho quieto, pelo amor de Deus, deixa Ronaldinho quieto. Então a gente ainda tem 3 minutos aí para o senhor falar, direcionado ao eleitorado de 2026 e da situação política, que o senhor orienta essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. A gente vai até 18 Eu sempre agradeço, né, ser lembrado. Muitas vezes sou lembrado como candidato a deputado federal, como candidato a deputado estadual. Fui lembrado agora como possível candidato a vice-governador. E aqui eu já lhe adiantei que só se mudasse a Constituição, mas eu fico muito agradecido de ser lembrado, de ser valorizado, de ser identificado como uma liderança em ascensão. Então, com certeza, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que em 2026 procure votar em projetos, em pessoas que representem pautas importantes, pautas prioritárias, como educação, como água, esgoto, saneamento, a saúde do nosso povo, o esporte como ferramenta de saúde, de educação, a cultura. Então, o debate será muito intenso entre os candidatos, entre os postulantes, e será o momento da população debater, discutir entre si e escolher aquele ou aquela que terá as melhores condições de governar o nosso povo, de liderar o nosso Estado. E isso não é tarefa banal, isso não é uma missão simples. É muito preciso, como eu disse, da mesma forma que para governar Campina Grande, para governar o Estado da Paraíba, demanda preparo, demanda experiência de gestão pública, experiência à frente do Executivo. E eu acho que será isso que a Paraíba vai procurar em 2026. A Paraíba quer um líder, não um liderado. Então, essa é a mensagem que eu passo para as pessoas. Eu me coloco à disposição de todos. Mais uma vez, reiterar o agradecimento por essa homenagem, por esse quadro bem bolado dos vídeos, que me deixou muito emocionado, com minha família, com amigos. E reiterar também que estou torcendo por você, torcendo pelas suas empreitadas, torcendo pela sua luta, vibrando com suas conquistas também, com seus avanços profissionais. E com certeza, pelo que você disse, pelo menos na primeira semana de janeiro a gente tira uns 7 dias, tá bom, né? 7 dias tá bom. 7 dias tá bom, né? Tá bom, secretário, para o senhor descansar. Valeu. A gente se agradece a Ronaldinho, né? A amizade e o sentimento de amigo sincero, recíproco. O blog do Notícia, o Papo Político, o jornal que eu faço parte, e ao momento que eu estiver aqui na TV, está à disposição dele para ele esclarecer qualquer coisa, qualquer oportunidade que ele queira. Eu vou estar abrindo um espaço, né, para ele estar comigo, para ele estar falando, para ele estar se explicando. Muitas das vezes a gente tem que explicar, mesmo quando não tem culpa de alguma coisa, mas precisa do espaço. Então, eu, Dudu Notícias, Papo Político e o jornal
Paraíba News, estamos à disposição de Ronaldinho. Agradeço a ele, a equipe dele, a digníssima, que ela me ajudou muito, a sua esposa me ajudou muito em tudo que foi feito. Eu combinei com ela, disse, não dei a Ronaldinho não e tal, dos vídeos de tudo. E a gente agradece por tudo e voltamos na próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe.